Bom dia, bom dia. Bom dia, Lorena. Bom dia, tô te vendo aí toda animada. No... Hoje começamos com musiquinha hoje. Pra gente acordar. Porque é a cara de sono. Tô vendo, eu também tô. Mas vamos lá. Lorena, mas quem acorda bela adormecida? Alguém acorda? Só no livro, né? Ai, bom dia, Lisa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alexandre. O maridão tá aí acompanhando, né? Firme e forte. Bom dia, Bru. Então, estamos aqui mais um dia para falar sobre esse maravilhoso livro que tá deixando a gente com pulga atrás da orelha, né, Lorena? Com certeza. E pais fracos, Deus forte. Criando os filhos na graça de Deus. Lorena, que livro, hein? Esse livro tem mexido muito comigo. Hoje é o capítulo 4, né, Lisa? Hoje nós estamos no capítulo 4. Apertamos os cintos e vamos lá, né, Lisa? Vamos lá, Lorena. Começa aí pra gente, dissecando o livro aí. Bom, Muito bem-vindo quem está chegando. bom dia, pessoal. Como a Lisa falou, nós estamos tratando sobre o livro Pais Fracos, Deus Forte. Aqui está reservado especialmente para aqueles que não têm se sentido capazes, né, Lisa? Da maternidade, da paternidade, tem sentido um desafio muito grande. E o que nós queremos entregar aqui não são métodos, não são fórmulas mágicas de como fazer seu filho fazer tudo o que você quer, mas algo que vai além, né? E isso tem nos desafiado, né, Lisa? Porque a gente fala assim, nossa, nós estamos entregando algo que é além de um método, né? Quando você tem um método e você fala assim, vamos aplicar que vai dar certo. E com filhos, né, Lisa, não é bem assim. A Não. gente sabe que às vezes você pega um filho, aplicou tudo aquilo, você fala assim, nossa, meu filho, meu primeiro filho foi, deu tudo certo, o segundo já desandou, ou então o contrário. Então, assim, ter essa sensibilidade. Aqui nós falamos para todos aqueles que querem levar o cristianismo, a palavra de Deus, a Bíblia, que como fundamento para a criação dos seus filhos. Então, vamos lá. E O, esse como... livro, Lorena, ele ensina muito mais. Método é fácil eu chegar aqui e falar sobre método, né? Agora, viver na graça é diferente. A gente vive, cumpre e ensina. Então, é bem diferente. Às vezes, torna até um pouco mais uma responsabilidade grande, apesar de ser muito prazeroso, mas é uma responsabilidade muito maior e traz uma consciência muito maior sobre nós, né, Lorena? Exatamente, exatamente. Vamos começar, Lisa, falando. Lê aí o tema do capítulo 4. O meu livro é digital, eu vou até abrir ele aqui. Tá. O tema do capítulo 4, repetindo, a gente está tratando desse livro, Pais Fracos, Deus Forte. São duas autoras americanas, mãe e filha, que escreveram esse livro aqui. O tema é: uma pessoa pode ser. Jesus ama todos os seus pequenos, pródigos e fariseus. Uma pessoa pode ser viciada em ambos, ilegalidade ou legalidade. Teologicamente, não há diferença, uma vez que ambas rompem o relacionamento com Deus, o doador. Uau. Lisa, vamos começar contando um pouquinho, falando um pouco da parábola do filho pródigo, para a gente entender a diferença que ele fala aí do fariseu e do cumpridor da lei, né? Do fariseu cumpridor da lei e do transgressor. Acho que quando a gente vê a parábola do filho pródigo, a gente entende um pouco mais isso. E eu tinha uma visão da parábola do filho pródigo como o filho pródigo, sabe? O que é o transgressor, o que foi, saiu de sua casa e que pediu suas coisas e que quis viver sua vida. Eu tinha essa visão do filho pródigo, da parábola. Uma espécie daquele dedo assim, né, Lorena? É, Apontando.
Pródigo. Uhum. E aí acontecia coisas na igreja, aí você imaginava e você, de certa forma, colocava aquela pessoa como dentro da caixinha do filho pródigo, sabe? Aí, aquele ali é o do tipo do filho pródigo. E aí, Lisa, Deus começou a trabalhar comigo sobre o filho mais velho, o filho que ficou em casa. Eu vou E aí, escrever o nome aqui, tá? tá, e aí eu descobri que o filho mais velho, o filho que ficou em casa, tinha tanto problema quanto o filho pródigo. Porque ele estava cheio de justiça, cheio de lei, cheio de eu consigo fazer as coisas. E o pior ainda, Lisa, foi descobrir que eu era essa filha mais velha. E aí Uau. eu quero falar um pouquinho dessa diferença, e essa diferença é muito, existe muito dentro das casas, dentro das famílias, principalmente quem cria, hoje já está criando dois filhos, muitas vezes os pais veem essa diferença nos filhos. E como lidar? Como lidar com esse filho transgressor, que ele tem muita dificuldade de obedecer ordens, obedecer regras, e com aquele outro filho que quer ser aprovado, então ele faz tudo que os pais pedem. Como lidar com isso, né? E como falar da palavra de Deus para esses dois tipos de filho? Eu destaquei alguns versículos, Lisa, que me chamaram a atenção. Você acha que eu leio tudo ou destaco só alguns versículos? Pode ler, pode ler. Conseguiu fixar, aprender? Tô aprendendo, Lorena. A gente vai aprender juntas aqui. Ai, gente, essa é a nossa quarta live, né, Lisa? Nós estamos É, aprendendo, tá, gente? demorou só 4 lives pra gente fixar. Tudo certo. Então, assim, a parábola do filho pródigo. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Eu quero destacar um versículo mais para frente que fala assim: que ele foi viver irresponsavelmente e depois de ter gastado tudo, aí houve a grande fome, que ele começou a passar fome, começou a passar necessidade, e aí ele se lembrou do pai dele, se lembrou que os servos do pai dele tinha comida, tinha salário, então ele falou, vou voltar. E aí, quando ele voltou, ele mesmo ainda estando longe, eu acho que essa é uma das partes mais lindas, que fala que o pai o viu. Se o pai o viu, mesmo ele estando longe, é porque o pai estava à espera do filho, né? Correu cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Vou pular mais um pouquinho, que aí ele tem a conversa com o pai. Só que enquanto isso, lá no versículo 25, o filho mais velho que estava no campo trabalhando, né? Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Então aí eles foram contar que o irmão tinha mais novo tinha voltado e tal. E aí o versículo 28 fala assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu. E, e aí, assim, mais chocante também é o final, quando o filho fala que, poxa, pai, eu tô aqui ralando, fiz tudo que o senhor quis, tudo que o senhor pediu, e eu não tive direito a ter nenhum cabrito, que ele fala, né? Para festejar com os meus irmãos e meu outro irmão, com os meus amigos e meu irmão, que era essa pessoa descumpridora da lei, que é um vagabundo, vamos dizer assim, tá ganhando uma festa do Senhor, né? E aí o pai fala, né, que meu filho, você esteve sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão, né? Então, assim, quantas vezes, Lisa, eu vou falar como uma filha que foi cumpridora da lei com os meus pais. Eu tinha essa necessidade de me sentir aprovada, sabe? Então, eu acho que isso é até um vício, sabia? Você tem essa necessidade de se sentir aprovado, e quando a outra pessoa te aprova pelo que você fez, aquilo ali te enche de orgulho e você quer fazer mais. Aí eu quero falar dessa diferença desses dois tipos de filho. Qual tipo de filho você, mãe, você, pai, tem na sua casa? Qual tipo de filho? O filho que é o cumpridor da lei, que adora uma regra e cumprir tudo certo para ganhar um parabéns, Ah,
ou um filho transgressor, ou aquele filho que é mais relaxado com regras, que tem dificuldade de obedecer, que quer dar um jeito de trapacear o pai ou a mãe em algum sentido para não fazer aquilo, tem dificuldade de arrumar a casa, tem dificuldade de fazer a tarefa, tem, tipo assim, aquele filho que tem dificuldade em fazer o que lhe é solicitado. Qual tipo de filho você tem em casa? Esse que gosta de cumprir as coisas, tem mais facilidade, gosta de ser aprovado, ou esse que tem dificuldade? Eu tenho os Tem. dois. Você tem... Então, Lisa, vamos falar um pouquinho sobre esses dois. O primeiro, que busca cumprir a lei, geralmente ele tem a tendência de agradar os pais, né? Ele gosta de fazer os pais felizes. Eu já percebo isso na Ellen. Você acredita, Lisa? Ela fala assim: mamãe, você tá feliz? Tipo assim, às vezes quando ela fez alguma coisa pra mim, ela já percebe que eu já fiquei mais contente. Olha só como a gente já mostra isso, né? Aí ela falou: mamãe tá feliz agora? Mamãe tá brava? Então, assim, ela já sente essa diferença de quando a mãe tá feliz e quando a mãe tá brava por ela não ter feito alguma coisa. E ela já se atua nesse meio campo. Só que essa questão da criança. Que a gente já vem Sabe? falando, Pena. A gente já Oi? vem falando da questão já há tempos da criança estar tendo atitudes, esperando que o pai responda de uma maneira. Pode continuar. Porque eu cortei, né? Não, não tem problema, não. Pode cortar quando você quiser. Quando você surgir alguma coisa, aí pode falar. Então, assim, o que eu tava falando? Da Porque Ellen, quando ela quer que você fica feliz, ela brinca com você, ela pergunta se você tá feliz, né? o que pode acontecer no futuro, Lisa, é como aconteceu comigo, assim, a criança pode se tornar um adulto que confunde a felicidade dos pais com a felicidade de Deus. Escutou? Sim, sim. Que pode confundir. Então, ela pode achar que por ela ter feito alguma coisa, Deus ficou feliz, e por ela não ter feito, Deus está bravo com ela, se chateou com ela. Como se Deus fosse essa pessoa que sempre fica mudando de lado. Ou humor De também. humor, mudando de humor pelo que você faz, né? Então, eu tinha muito essa dificuldade. Então, Lisa, tipo assim, quando eu tava bem com Deus, tipo assim, estou orando, estou jejuando, estou numa vibe de orar todos os dias, eu sentia que poxa, eu tô na primeira fila com Deus e aqui, ó, eu posso pedir qualquer coisa que agora eu cheguei junto, eu tô no nível de santidade. E Quem te ensinou isso, Lorena? eu penso, Lisa, que isso é passado desde a nossa infância com formas de criação, de você tá certinho, então ganhou estrelinha. Não que isso não tenha que ser feito, isso é um padrão de recompensa do mundo, isso também é bíblico, padrão de recompensa, né? Mas a gente tem que ter cuidado em não passar essa imagem que Deus é assim, só que pronto, se é que você me entende. O que pode acontecer, né, com uma criança que sempre consegue cumprir, porque eu te falar assim, tem crianças que têm mais facilidade sim de cumprir a lei, o grosso, as regras, mas lá no fundo, se ela for sincera com ela mesma, ela sabe que ali dentro dela ainda falta algo para torná-la 100%. Então, assim, pode produzir dentro dela orgulho, né? Geralmente é uma criança que se sente mais orgulhosa de si mesmo, confiante de si mesmo, tanto orgulho dos pais, tem muitos pais que arrotam, vamos dizer assim, orgulho dos filhos por eles fazerem tudo o que eles pedem, né? Só que geralmente é uma criança que se torna, não sei se você concorda comigo, referência para comparar com outro filho que não consegue. Então, assim, geralmente o pai fala: por que que você não faz igual fulano?
que consegue fazer tudo, que faz isso, que faz as suas tarefas, que vai bem na escola e tal. E a gente tem a tendência de pegar esse filho que conseguiu fazer tudo e menosprezar o outro que não conseguiu. Só que o que acontece? Essa criança, ela pode se tornar no futuro uma criança que tem mais dificuldade de ter dependência de Deus e mais dificuldade de reconhecer que precisa de um Salvador. Porque, assim, Lisa, de certa forma, ela consegue cumprir as regras sociais, as regras do meio que ela vive, as regras religiosas. Então, assim, por ela conseguir cumprir essas regras, ela acha assim, não, então eu tô num nível bom. Então, assim, eu não preciso depender tanto de Deus porque eu tô num nível bom. Geralmente é uma criança que tende a querer provar, até no futuro, a provar o seu valor. O seu... A autossuficiência reina nessa criança. Oi? Lorena, tá cortando. Tem uma necessidade de... Tá, Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? agora voltou. Então, ela tem essa necessidade de aprovação. Então, assim, no futuro, ela pode ter dificuldade de se sentir livre, de se sentir livre até para errar, livre para ter a sua própria identidade, de mostrar seus erros, de quebrar a cara em certas coisas quando ela, porque ela vai ter essa necessidade de aprovação. Então, ela sempre vai precisar que outro fale assim, não, tudo certo, pode ir por esse caminho. Ela vai ter dificuldade de ter essa liberdade. Ela vai ter dificuldade de se arriscar mais. Eu falo isso por experiência própria, porque eu sempre fui muito assim, necessidade de aprovação. Então, eu tenho medo de ir por caminhos que eu desconheço. Falo assim, nossa, e se alguém falar mal? E se acontecer isso? Tem Se muita acontecer... segurança, né? Tem que ter uma extrema segurança. Isso, extrema Pra... segurança, extrema necessidade de sentir que ela está no caminho certo. Então, assim, são coisas bem profundas. Eu tô falando de coisas assim que talvez você vai perceber no seu filho quando ele for grande, né, Lisa? Talvez são coisas que você não vai perceber no seu filho agora, mas quando ele estiver crescendo, quando ele já estiver criando maturidade, as próprias decisões dele, você vai notar, nossa, meu filho desenvolveu isso. Por quê? Pelo lado negativo de ser esse filho que consegue se tornar, deixar com que o orgulho tome conta do coração dele. O problema, eu não estou querendo dizer aqui, Elisa, que fique claro, o problema não é obedecer às regras, não é o problema disso, é o problema o que isso, essa necessidade de fazer o certo para aprovar a ação dos outros pode gerar em você, no nosso coração caído, o orgulho, né? O que pode gerar o orgulho em nós e o que pode fazer com que o orgulho nos afaste de Deus. Fiquem entendível aqui? Super bem entendível. Eu achei muito interessante, Lorena, isso de você relatar dessa sua infância, fazendo essa comparação com o filho pródigo, porque tá aí, eu acho que um dos maiores mal da humanidade, dos pais em si, a maior desgraça, é o mal da comparação. Quando os pais pegam na frente de um filho, falar que comparar ele ao outro. Por que que, como você disse, por que que você não faz igual fulano? Aqui em casa a gente ensinou as crianças, tem ensinado que cada um tem uma característica e que a gente tem que respeitar a característica de cada um. Só que eles estão usando isso o tempo todo agora, como habeas corpus, né? Quando a gente vai corrigir, eles falam, mãe, cada um tem seu jeito. Esse é o meu jeito. Às vezes a gente vai oferecer uma comida, mas você precisa comer. Não, mas é o meu jeito, eu não gosto. Aí a gente tem que explicar que não Oh, é de jeito, né? terrível! O ex é mestre, mas eles aprenderam. Pelo menos vai ficar na mente deles. Então, como a gente está falando para pais, mães e cuidadores, a gente tem que atentar muito o que, que nós estamos liberando para os nossos filhos no sentido de aprovar ou não. Filho, se você fizer isso, ela até relata nos capítulos anteriores também, na questão de
Você tem que ser bonzinho, você tem que ter um bom comportamento, você tem que seguir essas regras, e regras não vão salvar os nossos filhos. E quanto mais firmes, mais moralistas formos, a gente vai gerar filhos autossuficientes que não vão conseguir, vão demorar a enxergar que eles precisam depender de Deus, que a dependência deles tem que estar em Deus. Então, ontem mesmo, quando eu estava lendo o livro, eu fui tentar parar um pouco e pensar como são meus filhos. Porque essas reflexões, elas são necessárias. A gente tem que analisar e pensar como que é o Enzo, como que é a Ana Clara. Eles são totalmente diferentes. O Enzo é uma criança literal, é uma criança que ama a lei, ama as regras, ama fazer tudo à risca, para que é como se fosse esse filho pródigo, né? Não, o filho pródigo não. Não é o filho pródigo. O pródigo saiu, é o irmão, né? O mais Mas novo. E ele ama seguir a risca. E aí, quando ele segue a risca, ele se enche de autossuficiência. Quando eu era no início da maternidade, eu super elogiava, falava, yes, é isso aí mesmo. Tem que fazer tudo certo mesmo, tem que se sentar, tem que se comportar. Não é que ele não deve se comportar, mas eu reforçava esse comportamento nele. E tanto é que agora que eu percebi que isso não é bom, depois de muito tempo que eu fui perceber, quando eu comecei a estudar inteligência emocional e me abrir mais para entender também sobre graça, eu percebi o quanto isso é maléfico. Isso não é bom. Já a Ana Clara é uma criança que quer se divertir. Tipo, para mim, tanto faz. Tipo, não pensa muito nas consequências. Ela é um pouco lisinha. Então, é leve, mas ela também precisa, acho que tem que ter uma moderação, tem que ter um ponto de equilíbrio. E jamais compararmos, né, os nossos filhos, porque se a gente comparar, isso vai ser muito maléfico também. Mas eu queria ler um trecho aqui, Lorena, que eu achei muito interessante na questão da moralista. A lição da parábola que a gente tem, né, é que um pai totalmente bom acolhe dois filhos ímpios que era aparentemente muito diferente, mas interiormente exatamente o mesmo. Assim nós somos para Deus. Exteriormente, nós temos características que nos diferem. O Enzo tem característica, a Ana Clara tem uma outra característica. Mas, dentro deles, eles são os meus filhos. Eu vou amá-los do mesmo jeito. Não há esforço que eles façam para eu amar um mais, para eu amar um menos. E outra coisa que a gente deve lembrar é que são mesmos filhos, mas as criações devem ser diferentes e a gente comete erros. Eu vim de um lar de 6 filhos que a criação era a mesma para os 6. Era a mesma comida, era o mesmo trato, sendo que cada um tem a sua característica, né? E os pais esquecem de respeitar isso. E aí, lá na página 101, Lorena, não sei se você está com o seu livro aberto aí, porque ele é online, né? uhum. Se a criação dos seus filhos é moralista, como é a maioria, filhos como. Ela pegou aqui, ela falou do filho pródigo, né? O mais novo e o mais velho, e ela colocou o nome do mais velho de David e do mais novo de Susan, que são os filhos dela, né? E aí ela colocou: se a criação dos seus filhos é moralista, como é a maioria dos filhos como David, quebrarão seu coração. Mas filhos como Susan farão você se sentir orgulhoso. Essa é a criação que a gente leva, né? É somente quando você cria com graça que a carência dos dois filhos se torna aparente. Os filhos que o envergonham e os que o tornam orgulhoso, olha, nós somos classista, a gente classifica demais, né? O ser humano quer isso. Ele quer Né? colocar, a Liz é assim, a Lorena é assim, e nós somos Uma caixinha. generais. Coloca dentro de uma caixinha, fulano é assim, ciclano é assim. Você vai ficar do lado de cá e o outro vai ficar de lado de cá. Em criação a gente leva isso também. Aí ele fala assim, ó: filhos que o envergonham e o que torna orgulhoso devem ser ambos instruídos na verdade mais profunda do Pai acolhedor. A misericórdia triunfa sobre a lei. O que esse pai fez? Quando o filho chegou, depois de ter gastado toda a herança, o pai dele estava esperando ele lá. Olha que maravilhoso, né? O pai o abraçou calorosamente, seu filho mal cheiroso, esquelético, desamparado,
E a primeira coisa que ele faz é restabelecer o seu lugar na família. Lhe dá o anel, o manto e a festa. Nós não somos pastorinhas aqui, mas cada um tem um significado. O anel retorna à autoridade. Então, o pai, a gente não vai entrar nos detalhes do texto, porque esse texto é riquíssimo, mas ele ensina muito. Quando as pessoas falham, ontem eu estava conversando com o Alexandre, quando as pessoas falham, nós somos implacáveis com as pessoas, né? Hoje, então, essa internet virou um inferno. Porque as pessoas... aconteceu um fato recente de uma blogueira aí, multimilionária, que ela deu uma festa na casa dela após ter contraído o coronavírus. E ela, nos stories, falava que se dane a vida. Não sei se você viu, Lorena. E ela toda Não, lá... eu vi. Ser mais conectada, né, Lorena? Graças a Deus. E aí, ela falando, né, que se dane a vida e tal. Tá certo, gente, ela errou. Foi um fato gravíssimo, né? Ela descumpriu com o que é para se cumprir, mas vieram as pessoas e massacraram a menina. Ela teve que sair da internet porque foram tantas agressões verbais que a menina tá mal pra caramba. E aí as empresas do qual ela patrocinavam ela rescindiram o contrato e já saiu na Forbes que ela perdeu mais de 3 milhões de patrocínio. Então as pessoas não perdoam. Tipo, onde está o perdão? E se fosse com o dono dessa empresa? Tá certo que entra a questão de marketing, entra toda uma outra questão. Mas eu tô falando que hoje, se alguém fizer alguma coisa que caracteriza que é errado, as pessoas vão cair matando em cima. E nós somos muito implacáveis em julgar. E com os nossos erros, a gente deixa livre, tipo assim, eu errei, mas vai melhorar. E aí mais para frente aqui no livro, Não foi minha intenção, né? não foi Tipo, bem a minha intenção e eu um puxão de orelha que ela dá aqui muito bom, porque isso se aplica para nós pais. A gente deve fascinar os nossos filhos com o amor de Deus e parar de reforçar aquilo que é errado, aquilo que eles estão fazendo de errado. Existe a correção. Nós precisamos sim corrigir, precisamos estabelecer as regras, cada um na sua casa faz as suas regras, mas nós precisamos muito mais apontar Jesus do que ficar apontando os erros para os nossos filhos. E aí eu achei muito maravilhoso um trecho aqui que eu vou ter que ler, porque não dá para perder nenhuma palavra. Ela fala assim: fica óbvio perceber como é fácil para os pais serem tanto pródigos, preguiçosos quanto fariseus exigentes. No mesmo dia. No mesmo dia, gente, a gente muda o nosso humor. A mulher, ela vive todos os emotions da vida dela, né? O cara de raiva, o feliz, o contente. Coitado dessas crianças, né, Lorena? Somos preguiçosos e apáticos. Quando preferimos sentar à beira da piscina, é apenas dar às crianças um tempo de castigo quando elas brigam. Ou melhor ainda, simplesmente ignorá-las e esperar que elas resolvam tudo por conta própria. Quem quer reservar um tempo para falar sobre qualquer coisa? Por outro lado, estamos buscando guardiões de regras quando tornamos a lei de Deus e incessantemente batemos com ela em suas cabeças. Deus diz que você deve ser honesto e nunca trapacear. Eu não acredito que você pecaria assim. Olha o peso que vai trazendo sobre o filho. Você não sabe que trapacear é como mentir? E que mentiroso você vai para o inferno? Já está condenando o filho, hein? Ou, Susan, você é sempre tão cruel. Eu acho que você precisa memorizar de novo aquela passagem de Efésios 4 sobre a bondade. Vá fazer isso e então volte quando estiver realmente arrependida. Agora vá pedir desculpas para o seu irmão. Quando eles têm uma discussão, ela fala assim que é muito mais fácil eu deitar, eu ficar ali na área, ali fora, e fazer meus filhos se reconciliarem sozinhos. Os pais nem querem fazer mediação. Sentar e falar, conversar com o filho. Ela propõe oração, só que eu não cheguei nesse nível ainda. Quando os filhos brigam, ela propõe que os pais vão lá, conversem com eles, orem com eles e deixem eles ali pensando. Então, aqui em casa, como que eu faço? Maneira prática. Tá, Lisa, vocês estão falando, mas como que vocês aplicam?
aqui em casa nós temos muito hábito de fazer o balanço à noite, no momento do nosso devocional, no momento que a gente está em família. Ontem, como foi um dia de paz aqui, à noite a gente agradeceu. A gente, porque vão ter dias de guerras também, todo mundo tem seus dias de guerra, né, Lorena? E aí, ontem à noite, eu coloquei a gente estava falando sobre gosto musical na hora, à noite, antes de dormir. E aí eu perguntei, falei para as crianças, então vamos fazer uma oração de agradecimento hoje? Vamos agradecer? E aí eles começam agradecendo o que passou pelo dia. Mas se tivesse tido uma briga, a gente ia conversar e porque até a Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira, né, Lorena? Então, o ideal é que a gente seja mediador. É como eu estava fazendo a live com a Jaque, a gente não pode, tipo, querer que os nossos filhos brinquem sem que a gente os oriente. Orienta, vai lá, mostra para eles e deixa eles ali. E assim, na disciplina, eu acredito que se aplica dessa forma também. A gente deve ir lá, mediar a situação, porque às vezes as crianças não sabem nem falar, nem expressar o que elas estão sentindo. E quando a gente vai lá, media a situação, quando a gente conversa com eles, eles se sentem seguros. E quando a gente diz que nós somos pecadores, como eles também pecaram e erraram, a gente não coloca acima deles. Nós não nos colocamos num patamar acima. Somos autoridade sobre os nossos filhos, tá certo? Não estou falando de hierarquia. Existe essa hierarquia, pai e filhos. Mas quando a gente mostra o quanto nós somos pecadores, quantas vezes vocês que estão nos assistindo já choraram na frente dos seus filhos? Quantas vezes vocês falaram de algo que fez errado? É óbvio, ela até fala aqui, não ficar confessando pecados que eles não vão suportar, que eles não vão E a entender, autoridade, né? né? O pai vai lá e trai a mãe. Ó, filho, senta aqui que eu tenho que te contar. Não, vamos, vamos ter moderação, né? Seja tudo feito com moderação. E quando a gente tem essa maturidade, a gente desce, olha nos olhos da criança, que é fundamental, e fala das nossas podridões que tem aqui dentro também, das nossas imperfeições, a gente mostra para eles o quão eles também são amados, porque a gente é amado por Deus, eles também são amados e tudo fica mais leve, né, Lorena? Show, Lisa. E aí? O que Muito mais que a bom. gente pode falar aqui? Bom, essa questão, né, da gente se colocar, nós temos uma autoridade sobre os nossos filhos, sim. Só que, como você falou, a gente tem que ser empático com eles, porque nós somos pecadores também. Às vezes os pais, igual você falou, não têm empatia com o filho, não entendem. Eu fiquei pensando, se eu me colocar no lugar da minha filha hoje, com 2 anos, com toda a maturidade de vida que ela tem, com todo o conhecimento de vida que ela tem, com tudo que ela passa em casa, por onde ela vai, será que eu agiria de forma diferente? Será que eu seria muito mais madura do que ela? E às vezes a gente quer exigir dos nossos filhos uma maturidade, um controle emocional tão grande que ele não pode dar aquele Nem nós acesso. temos. Nem nós temos. Eu li ontem, Liz, eu achei. Fiquei pensando, falei, nossa, isso é forte. Se nós considerarmos a birra como um descontrole emocional, a criança se descontrolou emocionalmente, então ela deu uma birra, certo? A birra é um descontrole emocional. Aí ela pergunta assim, a pessoa pergunta assim, então você, pai, quantas vezes por dia você dá birra? Quantas vezes por dia, mãe, você se descontrola emocionalmente? E um grito é um descontrole emocional, um berro de uma mãe, uma careta, um irar, tantas coisas, né, que a gente se descontrola emocionalmente. Isso é uma birra, só que é uma birra de gente adulto. Só que o que acontece, Liz? A gente começa a dar justificativa para as nossas, vamos dizer, para os nossos controles emocionais. Não, porque ele me tirou do sério. Não, porque essa situação nessa casa tá me deixando louca. Não, porque eu não tenho tempo. Não, porque eu sou só uma, eu não consigo fazer tudo. Eu preciso dar conta de toda essa casa. Então a gente começa
a nos resguardar com várias coisinhas que, como se fosse assim, eu trabalho demais, eu trabalho igual você nessa casa, então eu preciso que você me ajuda mais, vamos dizer, falando para o marido, falando para o filho, preciso que você me ajuda a organizar essa casa. Então, são séries de justificativas que a gente começa a lidar e falar como se fosse coisas em tipo justificativas para nós termos nos controlado emocionalmente. Justificativas para a gente ter sido grossa, justificativa para a gente estar mal-humorada dentro de casa, justificativa para a gente não ser carinhosa, justificativa para a gente não dar um tempo de qualidade para os nossos filhos. Então, assim, nós erramos e a gente tem que ter essa empatia de falar assim, poxa, eu faço também. E aí, quando você fala da gente ser vulnerável e mostrar nossa fraqueza para o filho, quando você errar, quando você se irar com seu filho, quando você esquecer de buscar ele na escola. Quantas vezes pede perdão? Quantas vezes? Um dia lá na igreja eu esqueci o Enzo. E a gente tá vindo pro carro. E quando eu vi aquilo, me deu uma dor. E o Alexandre, ué, tá faltando alguém. E aí, quando ele veio, eu falei, filho, perdão, a mamãe se esqueceu. Então, assim, fale, fale. Se a criança percebeu, se Olha não que percebeu, passa legal. batido. Olha só que legal. Isso mostra a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, os nossos erros. Era um momento assim, tipo assim, vamos dizer assim, era um momento que você falasse, filho, mamãe erra, mamãe te esqueceu, mas eu vou te falar, uma pessoa que nunca vai te esquecer. Eu vou te falar, Papai do Céu nunca vai te esquecer. Excelente oportunidade, Né? Lorena. É isso que a gente está falando, tipo assim, mostrar que nós somos falhos para os nossos filhos, para que eles não nos comparem com Deus e achar que a forma como a gente educa, a forma como a gente cria, é a mesma forma como que Deus trata deles. Não. Filho, mamãe esquece, mamãe comete erros, mas a gente falar, tem alguém que nunca vai te esquecer. Então, assim, usar essas coisas, né, Elisa? Para ter a oportunidade de falar de Cristo, falar de Deus para os nossos filhos, né? De alguém que é maior do que nós, né? Então, por aí, que mais que nós temos para... Como tá nosso tempo aí? Já tá quase terminando, Lisa. Já tá quase. Uma coisa que eu queria falar aqui, que é de fato responsabilidade dos pais treinar e ensinar. Isso aqui é algo que eu assisti ontem do pastor Nicodemos, eu achei, nossa, eu falei, eu vou levar para a live. Talvez fuja um pouquinho, mas está relacionado à criação de filhos, né? Essa questão do ensinar o filho no caminho que deve andar e andar junto com ele, eu achei muito interessante quando ele falou assim, a gente ensina os filhos, tá? Como ensinar o filho nesse caminho que deve andar? Quando ele está pequeno, a gente tem que atentar para as características dele. Por exemplo, o filho pródigo, provavelmente ele tinha uma alegria incontida dentro dele. Talvez ele tinha alguma coisa assim que ele precisava buscar lá fora, mas estava aqui dentro, né? Não tinha essa necessidade, mas era uma característica. Essa questão dele ter saído foi uma questão de pecado, mas também eu acredito que ele tomou essa atitude de acordo com a personalidade dele. Ele era aventureiro, desbravador. A gente esquece de olhar as características de cada um. Quando a gente vai olhar para alguém, o Alexandre me ensina muito isso. A gente tem que olhar para a característica de cada pessoa, né? Cada pessoa é única, né, Lorena? E aí ele fala assim, ó, ensinar o filho no caminho que deve andar é de acordo com as características dela. Você vai aplicar metodologias que atendam à idade dela e, de acordo com a vocação, você vai dar a direção conforme as inclinações da criança. Sabe por quê? Porque quando ele for adulto, você não vai ter dificuldade, tipo assim, esse menino quer medicina, o que ele quer, o que ele quer. Até ele mesmo vai se confundir. Então, quando a gente está ensinando o caminho que deve andar, eu já devo atentar. Lisa, conheço o perfil do Enzo, ele desde pequeno. Ele fala, mãe, eu vou ser construtor, eu vou ser. Ele tem uma pegada para ser engenheiro, ser construtor. É o que ele sempre falou e ele nunca mudou. Pode ser que ele cresça, ele conheça outros caminhos, mas é algo que está intrínseco. O que nós podemos fazer para estimular isso?
Porque quando a gente se atenta a essas características da criança enquanto ela está pequena, isso é a educação reflexiva, você está ali o tempo todo olhando o que seu filho está fazendo, você está atento ao que seu filho está fazendo. Quando ele crescer, você vai ser poupado de ter que ficar fazendo, ter que contratar a Lorena para fazer um disque, ter que fazer um teste de perfil de personalidade, de gosto, de. Não é perfil, como que chama, Lorena? É da profissão, né? Sim, Qual o dom, né, que a pessoa tem. Então, quando eles verdade. estão pequenos, eu fugi bastante do assunto, né, Lorena? Eu Não, fugi. tá ótimo. Mas Tá quando a top. criança é pequena e o pai se atenta, ô Cairo! Uhul! Cairo é o marido da Lorena, gente. Seja bem-vindo! Vamos mudar de assunto, porque o assunto chegou! Então, o que acontece? A gente tem que se atentar para as características da criança. Se você, pai, mãe, se você trabalhar agora para a característica do filho. Lógico que haverá oscilações, lógico que haverão outras influências, mas se você se atentar agora para o que ele é, acho que cada um pode olhar para dentro de si hoje e pensar o que você amava fazer na sua infância. Isso vai te acompanhar. Aí, com o passar do tempo, as pessoas pregam peças na gente e a gente vai esquecendo daquilo que a gente queria ser. Então, eu acho que é um momento crucial para a gente observar os nossos pequenos e instruí-los nos caminhos que eles devem andar, também usando o Provérbios, para que a gente descubra o que os filhos querem ser, o que os filhos poderão vir a ser quando crescerem, né? Fugir totalmente do assunto. Mas, Foi top, Lisa. mas é porque eu falei, não, isso não vou passar despercebido. E esse livro é muito rico, né, Lorena? Eu não canso de dizer. Eu tô aprendendo. Estamos, né, Ah, Li? Lorena, aquela questão quando as crianças se aproximaram de Jesus. Olha que interessante. Ah, essa parte é linda, né? Lê um Que- trechinho aí pra nós. Quando. Ai, tem tanta coisa para ler. É assim, ó. Você consegue imaginar a cena? Ele está falando que quando Jesus sentou no lugar e falou: Deixe vir a mim os pequeninos. Mas os discípulos falaram: Não. Criança e mulher naquela época nem fazia parte da estatística, nem era contado. E aí, olha só o que ela faz a gente imaginar a cena. Aqui estão os discípulos cheios de ambição e justiça própria. Crianças, mulheres trazendo crianças. Oh, não, Jesus. Crianças são bem. Crianças são bem crianças e elas não são realmente importantes no grande esquema das coisas. Elas não aprenderam tudo. O que sabemos como se dar bem com Deus. Subindo em seu colo, Jesus? Nunca. Os discípulos tinham falhado no exame de admissão do reino, assim como líderes religiosos, como o irmão mais velho, como a maioria de nós. Eles assumiram que ser importante, adulto responsável e bom era a maneira de chegar perto de Deus. Eles estavam errados. Você consegue ver o choque e a admiração deles quando ele abriu os braços, quando Jesus abriu os braços e puxou os pequenos para o seu colo? Ele ouviu as suas histórias, ele os aproximou de si, ele sorriu calorosamente, ele riu de suas piadas. Elas não tinham nada para oferecer, nada para dar a ele. Tudo que tinham era um amor responsível, humilde e bagunçado. Elas o amavam porque ele as amou. E o seu amor era tudo o que elas precisavam. Nossa, uau. Então, o que a gente faz com os nossos filhos? Eu fiquei assustada com isso aqui, mas a gente faz isso às vezes sem perceber, consciente ou inconsciente. A gente fala assim: ah, não, criança. Não, a criança nem está entendendo isso. Não, criança não faz parte disso, não. Muito pelo contrário. São as crianças que nos ensinam acerca de muitas coisas. Quando vocês forem fazer algumas coisas, forem tomar decisão, incluam os filhos de vocês. Ontem à noite, eu e o Alexandre estávamos sentados lá fora e a lua estava maravilhosa, gente. A gente desligou tudo. Só que eu levei o celular, o bendito celular lá para fora.
E o Enzo pediu porque ele queria ver esses filtros aqui do Instagram e ele tá achando o máximo. E a Ana Clara juntou 3 cadeirinhas e deitou. E cruzou os bracinhos na cadeirinha da mesinha dela e falou assim: eu quero ver o céu. Porque a gente tem uma mania de, cara, o que vocês querem fazer agora, né? Aí ela, eu quero ver o céu, vocês não querem? E eu até filmei ela. Aí eu falei, opa, tá na hora de desligar o telefone. Eu desliguei o celular, e a gente conversando, e o Alexandre com os projetos lá pro fundo, que hoje chega um pedreiro aqui em casa. E as crianças vendo aquele movimento todo, eufórico, eu e ele, e as crianças. Aí eu falei, amor, você já contou para as crianças? Aí ele, uau, é verdade. Então incluam seus filhos. Aí ele contou que a gente vai construir um cômodo, eu vou sair daqui desse cubículozinho, a gente vai ter um escritório. E aí eles falaram, uau, e a gente começou a conversar com eles e contar. Eles são cheios de ideias, gente. Vocês não têm noção. Incluam as crianças, conversas de vocês, não esqueçam deles. E eles se sentem incluídos e eles se sentem, uau, meu pai, minha mãe me contou. Então, quando isso também caracteriza a amizade, né? Caracteriza relacionamento. Porque senão a gente não conta aqui, ele vai ter que contar as coisas dele só para o amiguinho. Então a gente está ensinando ele a confiar em vocês. A gente está na fase de muito de ensinar para o Enzo, olha, amigo é o papai e a mamãe, as outras pessoas são conhecidos. Eu achei isso muito estranho quando eu ouvi alguém falando isso e eu recusei. Mas depois eu comecei a Minha pensar, sogra fala. Minha mas sogra fala isso isso. é coisa de gente velha, mas é verdade. É verdade, é a mais verdadeira verdade para esse momento. Porque eles estão conectados e isso não tem barreira, gente. Isso aqui não tem. É uma terra um pouco sem lei, né? Ou totalmente sem. E aí, quando eles não escutam e quando eles não são trazidos para perto, porque, gente, eles se sentem super orgulhosos. Meu pai e minha mãe tá comigo, eles contam para mim. Isso é muito bom, porque mostra um estreitamento da relação. Senão eles vão lá fora contar para os amigos lá fora ou não vão muito lá fora. Aqui eles viajam o mundo. E aí é o grande perigo. Então é isso, Lorena. O que que você Muito bom. tem para Muito. acrescentar? Eu só salvei uma frase aqui para eu falar aqui também, que mexeu muito comigo. Assim, às vezes a gente está olhando, né, Liz, a fraqueza do nosso filho, a dificuldade dele, e a gente não está sabendo lidar com isso. E ela fala assim: o mundo não sabe nada sobre a habilidade de Deus de usar as nossas falhas como um meio para nos abençoar. Um versículo na Bíblia que fala assim: diga ao fraco que eu Eu sou forte. gosto. Então, às vezes, a gente tá tão triste com o nosso filho por ele não estar conseguindo fazer alguma coisa, não estar conseguindo se adequar aos padrões da sociedade. Mas, assim, o meu chamado, o meu desafio é para a gente olhar além, igual você falou, olhe além do que seu filho está fazendo de regras ou não, olhe além, olhe para ele, né? E olhe para o que Cristo quer fazer com seu filho. Comece a imaginar que Cristo quer levar seu filho além das falhas dele, além das dificuldades dele, e comece a profetizar. Eu tenho entendido que a nossa palavra, como diz a Bíblia, ela é fonte de vida ou de morte. E às vezes você está vendo que seu filho está errando, você está vendo que seu filho está indo pelo caminho errado, e ao invés de você começar a usar a sua palavra para trazer vida, você só está enfatizando, continua enfatizando a morte sobre seu filho, o que ele não vai conseguir. Então, assim, é tempo de nós começarmos a usar a nossa palavra, a nossa língua, a palavra de Deus, como vida para o nosso filho. Então, começa a profetizar tudo aquilo que ele não está sendo, tudo aquilo que ele não está conseguindo. E comece a mostrar para ele, você vai vencer nisso. E quando você vencer, você vai ver, você vai notar que foi Deus que te levou até lá. E para que a glória seja de Deus, né? Então, assim, o mundo não sabe nada sobre a habilidade de Deus de usar as nossas falhas como meio para nos abençoar.
Deus quer usar a falha do seu filho, a dificuldade de você como mãe, como pai, para que você também possa crescer, para que ele seja glorificado e quando você vê anotar a mudança, fala assim, uau, realmente, Deus agiu na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, assim, é difícil falar sobre isso, né, Elisa? É difícil falar sobre a graça, é difícil falar no sentido de que É um desafio muito grande. é um desafio grande, porque nós queremos entregar algo além de nós mesmos, das nossas capacidades aqui. Mas é isso. Para minha parte hoje é isso. Conclui aí, Elisa. Ah, eu creio que é isso mesmo, Lorena. E que a gente deve confiar totalmente. Ela fala aqui, né? Nós não usamos confiar em nossos doces esforços ou em suas mais doces reações. Em vez disso, confiamos totalmente no nome de Jesus. Ele é amoroso, ele é bom, ele é poderoso e ele já fez tudo. Nada é impossível para ele. E Amém. por isso que ela chama, né, os pais fracos, mas que confiam num Deus forte. Então era isso, Lorena. Acho que a gente a gente passou aquilo que a gente está vivendo agora, né? Eu acho muito, foi desafiador quando você me convidou para a gente falar sobre esse tema, porque é muito, para mim, é muito mais fácil assim viver mesmo do que externar sobre graça, né? Mas tem sido muito desafiador e tem sido muito bom. Eu tenho aprendido muito, muito, muito. Sair da lei, sair do legalismo, do moralismo e ir para a graça. Para mim tem sido muito mais leve. Muito mais leve. Tem sido maravilhoso. Eu te agradeço aqui. Aline! É isso, né, Elisa? Obrigada. Você também tem me ensinado muito. Da live da semana passada, eu já apliquei um monte de coisa que você falou. Estamos aí. Então vamos embora. Vamos embora. Gente, porque o dia está começando e a gente agradece a todo mundo que passou por aqui, a quem vai passar. Esse horário, eu não sei como que é esse horário, a gente até esqueceu de mandar o aviãozinho pro pessoal, né, Lorena? Mas a gente espera vocês na próxima quarta-feira, 7h03 da manhã. A doutora Lorena gosta das 7h03. Então é 7h03 da manhã, vamos quebrar os padrões, as regras. E aí, quarta-feira, a gente vai para o capítulo 5, gente. Estejam aí com a gente. Isso aí. Beijo, pessoal. Fiquem com Um Deus. beijo, bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau.